Olá, alunos do sétimo ano. Vamos continuar nossa aula sobre Idade Média. Hoje nós vamos trabalhar feudalismo. Esse tipo de modo de produção se institucionalizou, se formou, se consolidou na Europa a partir entre os séculos X e o século XII. A base da economia era agrária. Havia as propriedades chamadas feudos, onde se concentravam as plantações, criações. Uma parte da propriedade era a floresta e tinha o famoso castelo, que era uma fortaleza e também a moradia dos nobres, dos senhores feudais, né? No caso, eram proprietários de todo o feudo. Quanto maior o feudo, mais poderoso era o senhor feudal. O trabalho duro diário era realizado pelos servos camponeses. Nós já vimos que eles se obrigavam a pagar os chamados tributos feudais, né? Obrigações feudais, né? As principais eram as banalidades, a corvéia e o dízimo. O dízimo era pago à maior senhora feudal na Idade Média, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Em forma do dízimo, né? Pagava ao clero. O clero nós já vimos, né? Padre, bispo, arcebispo, cardeal e o Papa, né? Que fica em Roma, no centro da Igreja Católica. Os servos temiam, de um lado, o poder armado da nobreza, a espada, né, e temiam as labaredas do inferno, né, como a igreja sempre colocava para eles nas cerimônias religiosas, né, de que o inferno aguardaria os pecadores. Né, então eles tinham que obedecer, pagar todas as obrigações para ganhar o reino de Deus, no caso, né? Entre o século XI e o século XIII foram organizadas as chamadas cruzadas, que eram expedições militares para conquistar a Terra Santa, Jerusalém. Nós já vimos que Jerusalém é a sede, uma das sedes da religião cristã, né, onde Cristo foi crucificado. Né? Até hoje é uma Terra Santa para três religiões, a igreja cristã, a igreja muçulmana e a igreja ou religião judaica, né? A religião judaica. Então é uma cidade muito importante. Nessa época, do século XI ao século XIII, Jerusalém era dominada pelos árabes muçulmanos, né? Dominavam essa cidade. A igreja, os nobres e os servos partiam para conquistar a Terra Santa, dominada pelos chamados infiéis, que eram os árabes e muçulmanos, que não eram cristãos, né? Então, os árabes, tecnologicamente, culturalmente, estrategicamente, eram superiores aos europeus cristãos. Então, os árabes, superiores em armamentos e organização, derrotaram várias cruzadas. Né? Mas nessas viagens dos cruzados, né, dos soldados cristãos, né, proporcionou o encontro das duas culturas. Isso foi positivo para a Europa. A Europa encontrou várias tecnologias, produtos, costumes, né, bem mais avançados do que a Europa feudal. E trouxeram, né, muito material da Grécia, de Roma, material cultural, né, livros, conhecimentos, foram trazidos para a Europa nessa época, que os árabes tinham guarnecido. Né? Então era um povo, uma cultura superior a cristã naquele momento da Idade Média. O comércio se estabeleceu com os árabes, cresceu, né? O que levou ao desenvolvimento das cidades de Gênova e Veneza na Itália, se tornaram grandes potências comerciais. Por quê? Porque para proporcionar material, alimentação, navio, armamento para os cruzados, era necessário o suporte dessas duas cidades. Então é a época de auge, de crescimento de Gênova e Veneza no território da hoje Itália. Né? Novas forças sociais e econômicas atuaram sobre o feudalismo a partir do século XI, XII e XIII. Houve um aumento da população devido principalmente ao uso de tecnologias agrícolas mais elaboradas, né? Os campos de rotação. Dividia o campo em 4 áreas, deixava uma em pousio, né? E plantava nas outras 3. Isso havia uma rotação de forma anual, né? Isso aumentou a produção agrícola, melhorou a alimentação do povo na Europa, né? Isso gerou um aumento da população, diminuiu a mortalidade, cresceu a população, né? E as atividades agrícolas passam a
possibilitar a produção de um excedente. E o excedente começa a restaurar as atividades comerciais e artesanais. Isso passa a ser comercializado nas chamadas feiras, né, medievais. Tá? Antes, nós já vimos que o feudo era autossuficiente, mas a partir desse século XI, XII, XIII, com excedente, começa a haver novas relações econômicas, né? Novas relações nas chamadas feiras, e o comércio se renasce. Tá? O comércio e as cidades, né? A vida urbana começa a ser retomada na Idade Média. Muitos falam que as cruzadas tinham uma motivação religiosa, eram realmente lideradas pelo Papa, né? O chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o interesse dos nobres era se apossar de novas terras, né? Aumentou a população e à medida que as famílias aumentavam, elas necessitavam de mais terras. Isso levou os nobres a cruzadas, né? Para conquistar novas terras, novas riquezas. Havia também o interesse dos comerciantes italianos em dominar grandes centros comerciais no Oriente. O comércio com o Oriente era muito forte, né? Principalmente o comércio das especiarias. Então, interesse das cidades italianas em dominar esses centros comerciais no Oriente, né? Constantinopla, Jerusalém, né? Parte do Egito e outras regiões onde o comércio era forte, né? As cruzadas teve um grande fracasso religioso e militar. Como eu já falei, os árabes eram bem superiores tecnologicamente e em termos de armamentos, né? Mas, por outro lado, permitiu o sucesso do restabelecimento do comércio europeu com o mar Mediterrâneo e com o Oriente, né? Levando ao domínio de Gênova e Veneza do comércio de especiarias com Alexandria e Constantinopla, né? A Alexandria no Egito, Constantinopla na região onde era o Império Bizantino, né? Foi dominado pelos turcos otomanos. Esse comércio é restabelecido também com o Mar do Norte, né? Principalmente no comércio de tecidos de lã, peles, ferro, madeira e vinhos. Então, tanto o Mediterrâneo quanto o Mar do Norte vão resgatar ou fazer ressurgir o comércio marítimo da Europa, tanto com o norte da Europa quanto com as regiões do Mediterrâneo e do Oriente. Isso leva ao fortalecimento das chamadas feiras, né? E nessas feiras elas se fixam em determinadas regiões e surgem os chamados burgos, né? Que eram cidades comerciais, concentravam artesãos, vários ofícios e concentravam também os comerciantes, os banqueiros, né? É o surgimento de uma nova classe social na Idade Média, que é a classe da burguesia, né? Tanto burguesia quanto os artesãos. Artesão de quê? Tecidos, calçados, equipamentos para montaria e outros produtos necessários para a vida econômica da Europa. Então, os burgos, né, vão ser as cidades comerciais que voltam a surgir na Europa, por toda a Europa, né, dando origem a uma nova classe social, a burguesia, né? Então isso tudo foram consequências das cruzadas, no caso, né? Nos burgos há um surgimento de feiras, né? Se fortalece os comerciantes banqueiros, os chamados burgueses. Burgueses por quê? Moravam nos burgos, né? As cidades se transformam em centros econômicos e intelectuais, né? Os mercadores e artesãos se organizam em corporações de ofícios, né? Que era dividida assim, havia na oficina, né? O mestre, que era o dono da oficina, os oficiais e os aprendizes, que produziam tudo que era necessário para aquele tipo de produto artesanal, tá? O dinheiro passa a substituir as obrigações feudais. Como havia um excedente, começa a haver um êxodo rural. As pessoas começam a sair do campo e vão para os burgos, né? As cidades crescem. Na cidade você tem liberdade, emprego, salário, melhoria de condições sociais, liberdade de servidão e das obrigações feudais. Começa também a haver no campo arrendamento das terras em troca de dinheiro. Compra pelos servos da liberdade de deixar o feudo. A preferência dos senhores pela mão de obra livre. As terras perderam para o dinheiro sua importância como medida de
riqueza. Antes, durante a Idade Média, nós já vimos que a terra, quanto mais terra você tinha, mais rico você era. A partir dessas mudanças, não. O dinheiro passa a ter uma medida de riqueza maior, né? A mentalidade da burguesia exaltava o homem rico, né? No caso, a igreja condenava o lucro, a usura, né? Mas a burguesia exaltava o lucro, a usura, né? A riqueza, no caso, tá? Outra coisa importante nas cidades é a higiene, a saúde e a condição feminina. Nas cidades não havia saneamento básico, não havia água encanada, tratado, não havia escoamento do esgoto, nem recolhimento de lixo. Isso proporcionava muitas infecções, epidemias nas cidades, ao longo de toda a Idade Média. Havia também muita violência e rivalidade entre as famílias, muitas guerras e a chamada peste, a mais famosa peste negra, né, que matou milhões e milhões de europeus nessa época. Havia também um alto índice de mortalidade infantil. Hoje, no Brasil, ainda se morrem muitas crianças, mas na Idade Média morria uma quantidade enorme, né, de crianças devido às condições sanitárias, né. Havia também, nessa época, um casamento por interesses, né. A aliança entre os senhores feudais se dava através dos casamentos entre seus filhos, né. O casamento era uma aliança econômica e militar dos nobres. E também, durante toda a Idade Média, houve uma perseguição religiosa das mulheres, as chamadas bruxas, né? Que a igreja denominava em mulheres. Que mulheres eram essas, chamadas bruxas? Eram mulheres com sabedoria, né? Que conheciam a natureza, conheciam as ervas medicinais, conheciam as técnicas para fazer um bom parto das mulheres. Não havia medicina na Idade Média, então cabia às mulheres esse conhecimento. E a igreja começa a perseguir essas mulheres, né, que dominavam esses conhecimentos e as acusavam de bruxaria. E eram levadas para os tribunais da Inquisição e condenadas a morrer em fogueiras. Mas, na verdade, não eram bruxas nenhumas, eram pessoas ou mulheres com muito conhecimento, com muita sabedoria, que a igreja não aceitava, né, esse tipo de interferência nas suas determinações religiosas. Tá? Logo a burguesia vai se tornar uma classe social muito poderosa. E aí o rei, que durante a Idade Média não tinha grandes poderes, se alia à burguesia, né? E se alia a essa riqueza das cidades, né? Começam a aumentar os impostos dos nobres, chamados pedágios. A burguesia passou a exigir maior autonomia das cidades, há um fortalecimento do poder do rei, né? E essa aliança entre a burguesia e o rei vai gerar a unificação dos impostos e moedas, né, em um determinado território, né, concentra o poder nas mãos do rei. É nesse momento, lá já pelo século XIV, né, que surge o chamado Estado moderno. Os principais estados modernos, nesse momento, vão ser Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá? No século XIV, nós vamos chamar a crise do século XIV, que é a crise do sistema feudal de produção. Há uma grande escassez geral de alimentos, secas, enchentes, inundações, né? O aumento da mortalidade. A peste negra, em 1347, mata 1/3 da população europeia. Repito, 1/3 da população europeia é morta com a peste negra. Tá? Entre 1337 e 1453, a chamada Guerra dos 100 Anos, né? Entre 1455 e 1485, a Guerra das Duas Rosas. Entre 1358 e 1381, as Revoluções Camponesas, a Jacquerie francesa, né? Então, o que é que você tem no século XIV, né? No final do período feudal? Guerra, fome e peste. Essa é a situação da Europa no século XIV. Isso vai desencadear outro período da história, que nós vamos estudar em outro momento, a história da Idade Moderna. Um abraço a todos.